vamos estudar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, continuidade no item 4, falsos cristos e falsos profetas. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Então, aqui no item 4, no capítulo 21, está assim escrito: atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Portanto, veja que o profeta tinha o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição acabaram ficando como que sinônimas. Porém, nos dias atuais, nós temos dificuldade de encontrar os profetas de Deus, aqueles enviados de Deus para transmitir as verdades de Deus, para instruir os homens o caminho de Deus, para que, através do ensinamento, os homens possam se aproximar de Deus. Então, os profetas dos dias atuais são propriamente ditos os religiosos que intensivamente trabalham para revelar aos homens a caridade, o amor, o entendimento, a benevolência, o perdão, que são exemplos que demonstram para a população o modo de viver segundo o que ensinou o Senhor Jesus. Dentro do que nós estudamos, por exemplo, na doutrina do Espiritismo, o exemplo bastante evidente que nós temos seria o caso de Chico Xavier, que durante toda a sua vida viveu de forma bastante humilde, sempre se dedicando ao bem de outras pessoas, procurando ajudá-las, assistir, amparar, de todas as formas possíveis. Não é? Um tempo mais anteriores, tivemos também médico Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, propriamente dito, que trabalhou também para o benefício das pessoas, dedicando toda a sua vida, praticamente atendendo aqueles, principalmente, que não tinham posses ou condições de um bom atendimento médico hospitalar. Né? Não podemos deixar de fora, em 1810 até 1869, o codificador Allan Kardec, que transmitiu as verdades de Deus através da codificação e demonstrando muitas coisas do mundo espiritual, dando a entender o relacionamento feito entre o mundo espiritual com o mundo material através dos médiuns, né? Então, teve todo um histórico desenvolvimento da matéria sobre mediunidade através do livro, o livro dos médiuns. Então, veja que, nos dias atuais, muitos trabalham e têm trabalhado para a divulgação das verdades de Deus. E, basicamente, a doutrina do Espiritismo se prestou para dar continuidade a obra do Senhor Jesus, complementando através dos diversos homens como Chico Xavier e outros dedicados da doutrina espírita, para revelar aos homens
as matérias relativamente ao ensinamento do Senhor Jesus. Então, geralmente, os profetas, com o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo, acrescentando-se, aplicando-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e deles revelar as coisas ocultas e mistérios da vida espiritual. Então veja que o que são as coisas ocultas que foi afirmado aqui nesse trecho, não é? Missão de instruir os homens e deles revelar as coisas ocultas. O que são as coisas ocultas? Não é? E os mistérios da vida espiritual. Então, as coisas ocultas são as coisas que o mundo espiritual transmite, ou tem transmitido através dos médiuns, não é? Revelando as coisas da continuidade da vida além da morte. Então, o mundo espiritual, segundo essas revelações, parece ser a continuidade da vida material daqui dos encarnados. Então, aparentemente, como muitos julgam, morreu, acabou, não é uma verdade, porque no mundo espiritual a vida continua nos mesmos moldes, na verdade, dando continuidade a todo o aspecto vivenciado aqui na Terra como encarnado. Então, no mundo espiritual, todos os conhecimentos, as experiências obtidas, os avanços realizados aqui na Terra, constituem boa base para a continuidade no mundo espiritual. Por isso que diz aqui o significado de revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Então, esse tem sido, por exemplo, hoje, o dom do profeta, que são, na verdade, os homens que trabalham intensivamente como médiuns escolhidos do Senhor Jesus. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições, né? Naturalmente, porque nós podemos substituir a palavra profeta dos dias atuais como médiuns dedicados do Senhor Jesus para transmitir as verdades, as revelações do mundo espiritual. Então, ele transmite como um canal o que ele recebe de instruções dos espíritos do mundo espiritual. E não quer dizer que tenha capacidade de fazer predições, ser um adivinho, ser uma pessoa que faz algumas afirmações do futuro. Então, como diz aqui, um homem pode ser profeta sem fazer predições, não tenha dúvida. Tem muitos, na verdade, médiuns que não procuram se aventurar nessa área de fazer predições do futuro. Por vezes, o mundo espiritual revela situações que pode acontecer a algumas pessoas, mas isso não é uma regularidade para todos os médios. São pessoas muito assim particulares que têm esse dom e que por vezes são bem-sucedidos. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, ao ser levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e dize quem foi que te bateu.
Por que isso ocorreu com Jesus? Caifás, os anciãos e, e os membros do Sinédrio cuspiram e bateram no rosto de Jesus e pediram para que ele profetizasse dizendo quem bateu. Por quê? Porque, na verdade, eles não acreditavam que o mundo espiritual, através dos espíritos, pudessem manifestar através dos homens ou os médiuns. Não? Mas, no entanto, Jesus Cristo tinha essa noção plena e de tal fato que, embora tivesse sofrido esse tipo de ironia e agressão, ele nada falou, permaneceu em silêncio. Porque não daria para explicar aos membros do Sinédrio daquela época, Anã, Caifás e os anciãos, a respeito da relação dos homens com o mundo espiritual. Eles primeiro não acreditariam, como de fato não acreditaram nos ensinamentos do Senhor Jesus, quando ele afirmava que ele era o Filho de Deus e enviado de Deus, e que nas condições normais ele se comunicava com Deus a todo momento. Então, o sumo sacerdote Caifás, que era naquela época o sumo sacerdote do Sinédrio, e os anciãos, ironicamente, o agrediram, deram socos e bofetadas e cuspiram no rosto de Jesus, dizendo para ele profetizar: quem foi que te bateu? Né? Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Então, de fato, no passado, muitos desses profetas tiveram presciência do futuro, mas foi mais uma revelação que o mundo espiritual lhes tenha prestado, com a finalidade de advertir a tendência, os costumes e os comportamentos dos homens, não é? Jesus, numa determinada época, afirmou que numa determinada região não iria sobrar pedra sobre pedra, tudo seria destruído, que seria Jerusalém. Né? E pelo histórico a respeito dessa região, Jerusalém, foi destruída dezenas de vezes, né? E reconstruído, principalmente pelas invasões dos estrangeiros e as batalhas realizadas na cidade. Então, Jesus, ele afirmou com toda a segurança que a cidade iria ser destruída e não iria sobrar pedra sobre pedra. Mas profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, eles transmitiram para advertirem aos homens. Né? Nos dias atuais, é difícil de termos profetas anunciando sobre as situações do futuro. Raramente, ou quase não temos, assim, conhecimento de pessoas com essa capacidade tão grande de evidência do futuro. No ano de 1515, 1505, na França, tivemos a figura notável de Michel de Nostre-Dame, posteriormente batizado Nostradamus. Ele tinha, segundo os seus livros, profecias a respeito do desenvolvimento da humanidade e da atuação de personalidades
no futuro. Né? Pelo histórico que temos, parece ser um dos livros bastante conhecidos na literatura a respeito de predições, Nostradamus. Nos dias atuais, quem tiver essa capacitação de presciência, de predizer o futuro, tem possibilidade ou poderia fazer proveito no aspecto econômico e financeiro. Trabalhar para por exemplo, apostar em algumas situações, aplicação em bolsa de valores e ter um proveito assim bastante significativo. No entanto, essas questões parecem não ser assim bastante regulares para os que têm capacitação de evidência ou que trabalham como médiuns, porque o mundo espiritual procura limitar o máximo possível que médiuns de destaque trabalhem para o proveito próprio, de hipótese alguma, não é? E o mundo espiritual faz de tudo para que os bons médiuns trabalhem em benefício da sociedade, da comunidade, do povo em geral. Não é? Portanto, dificilmente nós vamos verificar um médium do Senhor Jesus que trabalha na seara espírita dando conselhos ou recomendando aplicações especulativas de espécie alguma. Isso não acontece. Não temos visto assim situações dessa natureza. Para se fazer uma boa aplicação, por exemplo, na bolsa de valores, é preciso estudar a tendência do mercado, conhecer situações políticas, situações econômicas e internacionais, estar sempre atualizado com o desenvolvimento das empresas, dos empresários, tendências do mercado e, assim, com bastante critério técnico, fazer o investimento, não baseado em especulação, tendo em vista conselhos sobre evidências futuras. Né? Não recomendamos de espécie alguma esse tipo de procedimento. Então, as profecias eram feitas a fim de transmitir advertências aos homens. Que tipo de advertência? A respeito de tendências morais, costumes equivocados, atitudes que estariam para prejudicar a si e ao próximo. São situações que parecem fazer com que os homens estejam sempre no caminho correto, no caminho do bem. Deus sempre trabalhou em todas as épocas para fazer com que os homens tivessem um bom desenvolvimento, uma boa tendência nas atividades da vida, principalmente no caminho estruturado na vida espiritual. Com essas predições, como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado um dos atributos da qualidade de profeta. Né? Então, na época, os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles, notadamente inspirados pelo mundo espiritual, tiveram capacitação de fazer profecias para a sociedade, para o povo que naquela época procuravam ou se aconselhavam com esses profetas. Né? Mas, na verdade, as profecias realizadas eram para advertir as pessoas daquela época. Como hoje,
temos muitas das advertências provenientes do mundo espiritual através dos médiuns a respeito do comportamento moral dos homens, no sentido generalizado, que deveriam estar mais centrados nas coisas espirituais, no caminho de Deus. Vamos estudar agora prodígios dos falsos profetas, no item 5. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos, para enganarem até mesmo os escolhidos. Essas palavras dão um verdadeiro sentido da palavra prodígio. Então, levantarão falsos cristos e falsos profetas, que enganarão até mesmo os eleitos e escolhidos. Acredito que o verdadeiro eleito escolhido pelo Senhor Jesus, pelos bons espíritos que estão aqui na terra para transmitir as verdades de Deus e viver o ensinamento do Senhor Jesus, dificilmente ou praticamente impossível que sejam enganados pelos falsos profetas e os falsos cristos. Né? Como diz aqui, eles fariam até prodígios. Mas o maravilhoso, o milagre, uma ação extraordinária, mesmo assim, não iria enganar o verdadeiro enviado de Deus, o escolhido de Deus aqui na Terra. Dificilmente. Né? Na doutrina espírita, Allan Kardec nos adverte para, quando receber um comunicado dos bons espíritos, verificar a qualidade moral do espírito. Pela transmissão da palavra do ensinamento, é possível de se verificar a qualidade da informação, do ensinamento proveniente do reino dos espíritos. Então, dificilmente esses falsos cristos e falsos profetas poderiam enganar os escolhidos. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por Ele, quando lhe aprouver. Então, aqui diz que os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza, não tenha dúvida. Porém, essas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, pode ser modificada por Deus. Né? Deus, na verdade, ele estabelece a verdade. A verdade é imutável, eterna, indestrutível, imutável. Portanto, uma verdade de Deus, Deus não vai modificar. Né? E mesmo que aprouver para Deus modificar, certamente não vai modificar. Deus já construiu o mundo perfeito, de tal maneira imutável. E o homem, filho de Deus, criado por Deus de forma perfeita. Então, no mundo perfeito criado por Deus, o homem jamais adoece, nem pratica crime, nem maldade, vive de uma forma eterna e imortal. O espírito criado por Deus é perfeito, porque vive pela eternidade. E a cada fase da vida do espírito, ele vai manifestando a perfeição de Deus para descobrir e revelar toda a perfeição de Deus que está dentro do próprio espírito. O simples bom senso nos diz, porém, que Deus não pode haver conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazerem o que Deus fez. Jesus não podia consagrar esse princípio.
Então, veja só, de fato concordamos plenamente, né? Que Deus não poderia conferir uma capacitação tão perfeita quanto do próprio Deus para seres inferiores e perversos. Mas no caso aqui, o ser inferior e perverso, embora estivesse no mundo espiritual ou estivesse no mundo material, na fase em que vivem, podem ser consideradas pessoas ou espíritos inferiores e perversos, porque de fato assim estavam ou estão se manifestando. Porém, na eternidade do tempo, esses mesmos perversos e inferiores caminham impreterivelmente para a perfeição, porque eles vão manifestar a cada grau da evolução de suas vidas ou de seus espíritos o caminho da perfeição, a maneira perfeita que se encontra dentro do próprio espírito, porque essa é a vontade de Deus. Jesus não podia consagrar esse princípio, né? Claro, Jesus não poderia jamais aprovar nem conferir a seres inferiores e perversos um dom tão maravilhoso de fazer prodígios, nem modificar as leis de Deus. Se acreditarmos, portanto, segundo o sentido que se atribuiu aquelas palavras, que o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os escolhidos seriam enganados, disso resultaria que, podendo ele fazer o mesmo que Deus faz, os prodígios e milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e por isso nada prova, desde que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É pois necessário buscar um sentido mais racional para aquelas palavras. Então veja que o próprio espírito orientador desse livro, não é? Afirma que essa situação não é compatível, porque Deus, o poder de Deus é infinitamente perfeito, e uma criatura na condição inferior ou na situação de perverso jamais poderia manifestar o dom de Deus, né? Ou seja, como diz aqui, não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, porque os demônios também têm poder de fazer prodígio, fazer milagre, fazer uma atuação fantástica. O que não quer dizer, demônio é um espírito humano dedicado ao mal, numa grande ilusão de que o que está sendo feito vai ser uma façanha permanente. Na verdade, o mal é transitório e passageiro, mesmo que tenha toda a qualificação de fazer alguma coisa milagrosa. Não quer dizer que o espírito perverso seja ignorante. Ele pode ser bem instruído e capaz, porém fazendo mal, né? Então, diz aqui, necessário buscar um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Não tenha dúvida, não é? Todos os locais onde se faz alguma coisa prodigiosa, ou seja, um milagre, até mesmo na cura de doenças, aglomeram-se as pessoas que buscam desesperadamente tratamento para os seus males, né? Então, os homens de todas as épocas, diz aqui, passa por sobrenatural, o que é maravilhoso e miraculoso, né? Claro, através de médiuns, o mundo espiritual pode operar uma situação milagrosa.
por exemplo, um tratamento de cura que, aos olhos da medicina tradicional, é um milagre, né? Mas, considerando o adiantamento científico do mundo espiritual, muito mais além das expectativas das medicinas da atualidade, através dos médios conseguem fazer prodígios, ou seja, os milagres, fazer uma cirurgia espiritual. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. Veja só. Né? Claro, porque mesmo que um determinado médium especializado em cirurgias espirituais, ele mesmo não tem essa capacitação de pessoalmente realizar a cirurgia espiritual. Do mundo espiritual, notadamente um espírito versado em medicina, faz, através daquele médium, o tratamento espiritual, a cirurgia. E isso, aos olhos dos seres humanos de maneira geral, ainda é um prodígio, é um milagre. Porém, o mundo espiritual, de forma alguma, ele trabalha contra a lei da natureza. A lei da natureza é soberana em todos os cantos do universo. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe, à medida que se amplia a das leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses, de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, para conseguir o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. O que diz aqui é que em todos os tempos, sempre tivemos na sociedade, na comunidade, pessoas com um certo conhecimento ou um determinado poder espiritual que se faziam destaque e usufruíam desses benefícios, o que era bastante, ou sempre foi bastante prejudicial. Então, certos homens exploram em proveito de sua ambição, de seus interesses, de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, né, para conseguirem prestígio e poder. Isso acontece para os seres que se encontram hoje na face da Terra. Suponhamos um bom médico versado em cirurgia e que só trabalha para pessoas que têm alto poder aquisitivo, que têm a capacitação de custear a despesa de uma cirurgia. Existem médicos que não atendem de forma alguma pessoas necessitadas da camada inferior da sociedade. Né? Como eles conseguem, através da camada de poder aquisitivo superior, prestígio, trabalhando junto às pessoas que tenham essa capacidade de pagamento. Mas são pessoas que, notadamente, trabalham visando exclusivamente destaque e poder. Né? Poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Claro que, à medida que, embora com essa pretensa vontade de ser destaque, ajude as pessoas de maneira geral, mesmo que sendo das pessoas de alto poder aquisitivo. No fundo, ele está fazendo um grande bem. Um grande bem.
Porém, aos olhos dos céus, as bênçãos divinas seriam muito maiores se esse destacado cirurgião trabalhasse para o bem do povo, das pessoas que necessitam. Não é? Tivemos no passado, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que trabalhava de forma intensiva, amparando e trabalhando para os pobres, as pessoas realmente esquecidas da sociedade. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão do conhecimento, a difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. Bem, quando os homens acabam se esclarecendo, eles ficam mais cientes, têm mais conhecimentos e acabam desconfiando dos supostos destaques prodigiosos dos homens que querem fazer os milagres. Porém, considerando um determinado cirurgião capacitado e que realmente consegue, na sua especialização, tratar as pessoas, ele continua sendo bem acreditado pela comunidade, pela sociedade, pelo segmento onde ele atua, não é? Agora, nesse caso aqui, a difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, se refere aos falsos cristos e aos falsos profetas, né? São aqueles, nas condições atuais, os médiuns que, recebendo orientações equivocadas do mundo espiritual, trabalham para conduzir uma ampla gama de pessoas aqui do mundo dos encarnados. Por exemplo, qual o volume que é amplamente negociado de produtos tóxicos, principalmente as drogas e entorpecentes? É um volume considerável que é negociado nas sociedades de maneira quase aberta, não? Então, são os falsos cristos, os falsos profetas que prometem uma felicidade, um prazer que não existem, que no fundo conduzem as pessoas à destruição, antecipação do retorno ao mundo espiritual. Então, o ser humano, à medida que o homem esclarece, tende a desacreditar essas pessoas. Mas na sociedade atual, o volume que é movimentado de entorpecentes parece aumentar a cada momento, embora toda a sociedade tenha conhecimento do mal que isso produz. E praticamente todas as pessoas repudiam esse comércio. Mas, no entanto, o número de consumidores parece que aumenta a cada momento. O fato de operar aquilo que aos olhos de algumas pessoas parece prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodigiosos podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que tanto mais indigno como mais digno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Então, veja que o caráter moral é o fundamento que vai sustentar todo o verdadeiro religioso na transmissão das verdades de Deus para a melhoria da vida de todas as pessoas.
Na próxima aula, vamos dar continuidade ao estudo no item 6. Não acrediteis em todos os espíritos. Agradeço profundamente sua atenção. Muito obrigado. Neste momento, vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente, para manifestar perfeita união com Deus. Eu e Deus somos um. O amor e a sabedoria de Deus orientam minhas ações, atitudes e pensamentos. Louvo ao Senhor que rege minha vida. Sinto a presença de Deus em tudo o que faço. Dedico amor e bondade a todas as pessoas. Elaboro o melhor ao bem de todos. Realizo com amor todas as tarefas e atividades. Caminho seguro, orientado e protegido por Deus. Amo e abençoo todos ao redor. Dou graças pelo progresso constante em minha vida. Assim seja. Graças a Deus. O livro de orações, os pedidos de orações, bem como agendamento de consulta espiritual online, você pode fazer através desse site. Obrigado pela atenção. Deus abençoe sempre.